Sim, o Samuel vai começar com a- Samuel começar com a parte do processo perdão, da primeira parte. E aí depois eu entro pro processo civilizatório. Beleza, André, massa demais. Então, camaradas, sejam bem-vindos, quem está entrando pela primeira vez. Estamos iniciando o nosso segundo encontro, como foi previsto no cronograma, no dia 21. Hoje teremos a parte que é intitulada Enfrentamento dos Mundos e o Processo Civilizatório, com a apresentação do Samuel Torquato e o André. Vou pedir que os camaradas se apresentem antes de apresentar, mesmo que a gente já tenha feito isso, só para a gente ir lembrando de cada estado, né, que vocês são. Lembrando que a gravação ela vai ser posta no YouTube das Brigadas Populares e temos também ao final, né, do nosso debate a construção do memorial. Então, a gente vamos ter as apresentações e a gente vai pegar algumas partes, né, se vocês já quiserem ir aproveitando, né, algo que vocês já escreveram na leitura, no processo de leitura, compartilha no chat, avisa. Um ponto importante do nosso memorial. O último memorial, ele está disponível, né, no Drive, que vocês estão tendo acesso pelo link do WhatsApp, na descrição do WhatsApp. E a gente vai seguir construindo essa construção conjunta, né? Esse produto conjunto que vai ser essa memória do nosso encontro. Nossa primeira turma do Darcy, lendo o povo brasileiro. Então, eu passo a palavra, né, pro camarada Torqua, e aí depois eles seguem a sequência, como foi dito aqui, que o André vai fazer a segunda parte. Boa noite, vocês estão me escutando? Beleza. Sou Samuel Torquato, sou das Brigadas do Distrito Federal. Tá? Vou apresentar a parte 2, do capítulo 2, na verdade, do Povo Brasileiro, Enfrentamento dos Mundos. Que ele narra, é um capítulo bem mais antropológico e traz alguns resgates históricos em relação ao anterior, né? O anterior acho que tem um pouco mais de debate, né, político, ele pega outras áreas, assim, digamos assim. Esse é bem uma etnologia, uma historiografia que é mais marcante, no sentido narrativo e descritivo do que aconteceu, né? Mas vamos lá. Ele começa a falar da chegada dos europeus, como foram recebidos os europeus aqui pelos indígenas brasileiros. Quando os europeus chegaram, os indígenas estavam pensando que eles seriam um povo de Maíra, né? Um povo escolhido por Deus. Foi a explicação que eles acharam inicialmente para aqueles seres estranhos que vinham do mar, né? Encontrar com eles, trazendo outras tecnologias, coisas que eles nunca tinham visto na vida. Seria um povo de Maíra, um povo de Deus, que seria, fazendo uma equivalência cristã meio torta aqui, seria como se fossem anjos descendo do céu, né? Eram portugueses vindo do mar, né? Mas, claro, pela cosmovisão deles de mundo. Daí, no começo, as relações até não eram tão acirradas assim, segundo descreve o livro, o Povo Brasileiro. Era uma relação que existia boa vontade, embora conflitos, né? Não são coisas antagônicas, mas existia uma certa boa vontade e um otimismo por parte dos indígenas. Por parte dos portugueses, uma admiração e uma vontade de conquista. E esse antagonismo de visão inicial já dá uma pista do que seria a relação entre essas duas etnias, digamos assim, essas duas nações, né, que iriam se enfrentar durante os próximos séculos. Essa visão otimista dos indígenas, né, como um povo divino, seriam os portugueses, até os fizeram embarcar nas naus de volta para Portugal, ou para quais fossem as regiões que essas naus voltariam.
E eles acabaram sendo, durante uma parte do tempo, até mesmo um produto de exportação. Só que essa visão já não durou muito, porque à medida que o tempo foi passando e a colonização foi avançando, a transformação da vida indígena, ela começou a fazer com que essa própria vida social não tivesse mais sentido para eles. A vida social deles uma visão tem uma visão de mundo que o modo de vida ele é todo calcado nessa visão e nesse sentido de enxergar a realidade e a reprodução da vida, né, de geração em geração e a própria. Então, o que aconteceu foi que essa vida começou a perder sentido. A vida perdendo sentido, eu já vi até o Ailton Krenak falando disso, é como se fosse uma certa forma de apocalipse. O mundo está se acabando. Talvez não o mundo num sentido material, amplo do planeta Terra, digamos assim, mas o mundo enquanto a construção de significados que a gente dá à nossa vida cotidiana. A cultura que a gente estabelece, a nossa forma de viver em si, né? Os sentidos que a gente, a forma subjetiva que a gente interpreta a vida. Foi uma forma de apocalipse, de fim do mundo para os indígenas, o que causou uma depressão, né? Podendo chamar assim, né? Não sei se seria anacrônico com o termo, com essa patologia, mas eles ficaram tão tristes que passaram a morrer mesmo deitado, dormindo. Até no documentário, o Darcy fala, não sei se é o Darcy que fala no documentário, mas ele fala assim, se deitam e morrem como só eles sabem morrer, né? Uma forma até diferente de suicídio que a gente interpreta, mas sim um suicídio que ocorre até hoje, né? Esse conflito e esse fim do mundo indígena ocorre até hoje. E assim como esse tipo de morte também. Daí, com a morte de Maíra, e essa perda de um sentido indígena da interpretação subjetiva, né, da realidade, do mundo deles, abre-se espaço para a pregação missionária que entra cada vez mais forte nas comunidades. As desgraças que eles estão vivendo são culpa de quê? Culpa dos pecados deles. Essa foi a chave de leitura. Desculpem, as crianças estão brincando aqui fora e pode fazer umas horas do nada, tá? Então, essa foi a chave de leitura, né, de intervir e ganhar ideologicamente indígenas que a igreja encontrou. Né? Se eles estavam em depressão, a culpa era de quem? Deles. E a própria palavra culpa já é uma importação, né, vindo lá da Igreja Católica. Essa noção de culpa, virtude, pecado, bem e mal, essa visão maniqueísta e moral do mundo não existia aqui, né? Foi uma importação. Tem até aquele clichê que todo professor de história fala, né? Lembra da música Não Existe Pecado Abaixo do Equador? Pois é, se aplica nessa questão daquela música, né? Porque não existia o pecado e ela trouxe o pecado justamente para poder dominar os indígenas, escravizá-los, ou mesmo criar uma certa relação em alguns momentos de servidão apaziguada, digamos assim, né? Um convencimento ideológico dos nativos brasileiros. E com a crise do modo de vida tribal, que essa perda de sentido do mundo, com a morte de Maíra, a morte dos deuses indígenas, acabou que alguns aderiram mesmo aos colonizadores, né, servindo de guerreiros. À medida que esse processo foi avançando, aparece a crise das visões opostas de mundo. Se para os indígenas, como é que eu posso dizer? Não, primeiro para os portugueses, né? Os indígenas, o modo de vida original deles não tinha uma razão de ser, né? Porque a vida mercantil era calcada no trabalho e na acumulação. E por isso, precisando se expandir, acho que a gente não pode chamar de capitalismo propriamente dito, porque era muito cedo, né? Esse é século XVI ainda. Não está mais um estágio pré-avançado, uma acumulação primitiva de capital, mas era um modo de acumulação, e daí isso para os indígenas, por outro lado, não fazia o menor sentido. Para que acumular? Os portugueses diziam, tem até uma passagem no livro que ele narra um diálogo muito interessante, né?
O índio perguntava ao português: para que você está acumulando? Aí o português falava: eu estou acumulando porque eu vou chegar lá e trocar por não sei o quê, e trocar por não sei o quê, com um cara que é muito rico. Aí o indígena pergunta: esse rico não morre? E o português vai lá e responde: ele morre. E para quem fica essa riqueza acumulada? E o indígena aí o português fala: vai ficar para os filhos dele. Para o indígena isso faz o menor sentido. Você acumular para deixar para os filhos, já que a terra que que você viveu aquele tempo todo, né, que forneceu as suas condições de vida, vai estar lá para os seus filhos também. Então havia uma visão antagônica de mundo que são inconciliáveis, né? Algumas suplantaria a outra de alguma forma. Não, naquele momento não existia uma convivência pacífica entre essas visões. Enquanto queria acumular, o outro queria ter outra forma de relação com o meio em que vive, né? Que era baseado em outros valores, né? Às vezes mesmo da guerra, mas não uma guerra necessariamente expansionista, né? Embora às vezes fosse, mas uma vida de fruição que não era baseada no sentido da acumulação. E aí, dado que essas visões de mundo eram antagônicas e completamente opostas, criou-se a necessidade, né? Necessidade pode não ser a melhor palavra, mas criou-se as condições para que uma guerra fosse inevitável. E essa guerra avançou principalmente no começo em razão de uma guerra biológica. A principal arma dos portugueses no início foi a arma biológica, as doenças que eles traziam, os indígenas não estavam preparados para elas, eram vulneráveis, e aí, à medida que eles conviviam, sem precisar, né, sem que se precisasse, né, embora tivesse dado tiros, mas sem que se precisasse dar tiros, os portugueses já abatiam indígenas, a partir das doenças que eles traziam do continente europeu. E aí, com o fim total, entrando nas razões desencontradas dessas ilusões pacifistas, os indígenas acirraram o confronto pelo modo de vida, né? Por conservar o modo de vida tribal, ou mesmo por arranjar outras formas de conseguir viver sem ser subjugados pelos interesses coloniais. Só que essa resistência indígena, em geral, era bastante desarticulada, né? Salvo algumas exceções e até em aliança com alguns grupos portugueses. Mas, no geral, era desarticulada. Portugal já era a coroa portuguesa já tinha um nível bélico muito mais avançado e foi irresistível que os portugueses acabassem avançando e vencendo as batalhas e a guerra no sentido mais amplo de conseguir colonizar o que viria a se chamar de Brasil. E para continuar avançando, a gente pode perceber que enquanto tinha uma guerra ideológica, por um lado, da igreja, né, através da religião, uma dominação ideológica, e uma dominação bélica também, as armas, que a coroa portuguesa empreendia, trazendo os colonos para cá, e em trazendo os colonos para cá, preferencialmente já com algum capital, para que não chegassem aqui sem absolutamente nenhum recurso e não pudessem começar um empreendimento deles de colonização, se dava a expansão territorial e de produção e escravização de indígenas. E esse processo seguiu se avançando. Mas para o final desse segundo capítulo, ele vai discutir sobre o salvacionismo, vai adentrar um pouco mais nessa questão de dominação ideológica através da religião que os portugueses empreenderam aqui no nosso país à época, né? Que é o salvacionismo. Essa dominação essa dominação religiosa tinha que ter uma interpretação teológica com substância para se justificar. Como eles fizeram isso? Fizeram realmente uma tese de teologia para poder justificar essa dominação, a qual o Darcy vai chamar no capítulo de salvacionismo.
ele não chama a tese de salvacionismo em si, mas esse processo ele chama de salvacionismo. À medida que os portugueses chegaram, eles foram se apropriando dos modos de sobrevivência indígena, como foi falado no encontro anterior, né? As tecnologias de sobrevivência indígena, de domínio da terra, né? De domínio das plantas, do nome das plantas, das funções das plantas, o que era venenoso, o que era comestível, a questão da fauna também, enfim, as tecnologias indígenas no geral. Daí, eles começam a se apropriar, já puxando agora uma interpretação minha. O Darcy, em um dado momento, fala que o estágio evolutivo do modo de vida ibérico foi uma questão importante para que dominasse o modo de vida indígena, que era mais primitivo, né? Inclusive, na antropologia, que eu leio de vez em quando, tem uma certa discordância com o termo de evolucionismo antropológico, mas vamos ficar nos termos dele. Utilizando essa discussão dele, ele fala, inclusive, da questão do letramento. E trazendo para o salvacionismo essa apropriação dos modos de sobrevivência, a gente pode pensar que a questão do letramento foi uma tecnologia utilizada para a reprodução do saber indígena dentro das comunidades coloniais, né? E aí eles puderam dominar e reproduzir e divulgar melhor esses saberes que os indígenas produziram aos milênios que eles já estavam aqui no Brasil. Enquanto os portugueses faziam essa avaliação do indígena, o indígena fazia a avaliação do português, uma espécie de etnologia recíproca entre os ambos modos de ver o mundo, né, de interpretar a realidade. Do lado português, então, o salvacionismo vai funcionar como? A justificativa para a dominação dos indígenas seria criar o Tordesilhas, que seria a Igreja Universal. Estou sorrindo porque é bem... Essa falou dessa parte, né? Ele fala que seria a Igreja Universal, que seria um reino de Deus, né? Se a gente pegar literalmente o nome da famosa igreja do Ed Macedo aqui, né? Colonização a todo vapor. Daí eles justificam que o modo de vida indígena é um modo de vida pagão e pecaminoso, né? Seria destinado à luxúria, à preguiça, à feitiçaria, e isso deveria ser exterminado do reino de Deus, né? De Tordesilhas, né? Ou seja, tudo que tem de bom tem que acabar, né? E racionalismo da acumulação sempre está colocado aí. Daí, eles tinham que dominar completamente o Brasil como uma forma de uma missão divina para constituir Tordesilhas, a Igreja Universal do Reino de Deus, incluindo a indianidade pagã dentro de uma leitura da Bíblia, né? Porque existia um buraco aí de interpretação, né? Começava com Adão e Eva, que descobriram o pecado, e aí vem a história toda da Bíblia, mas não tem indígena, né? Aquele novo povo que se descobriu não tinha uma forma clara dentro dos textos sagrados. E aí eles incluíram como assim sendo... já a interpretação minha do texto foi mais ou menos como se fosse um bando de Adão e Eva, né? Pessoas que descobriram o pecado e viviam de preguiça, fruição e luxúria no mundo, né? E daí, através do salvacionismo e desses recursos bélicos e econômicos, né, dos colonos, se empreendeu a colonização brasileira pela coroa e pela igreja. Essa é o segundo capítulo do povo brasileiro. Vou passar a palavra para o camarada André, que vai para a parte 3, né? Boa noite, camaradas. Conseguem me ouvir? Sim. Tá bom, Conseguem tá me bom, ver tá bom. também? Tá. Se a filmagem estiver atrapalhando um pouco a conexão, eu desligo, porque para mim tá um pouco travado, enfim.
Bom, camaradas, primeiro, eu não sei quanto tempo que eu tenho, mas se puderem botar aí no chat, só para eu não me, não me estender muito. Mas, mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês nesse debate em relação a essa obra tão necessária que é do Darcy. E, bom, e sem mais delongas, a minha parte em relação, que eu queria discutir aqui com vocês, é mais em relação ao processo civilizatório. O Darcy, eu acho que ele tem um pouco, talvez ele tenha aprendido isso com Marx, ou ele tenha aprendido isso na época que ele era comunista, que ele foi comunista na juventude, né? Depois que ele foi propriamente trabalhista. Essa capacidade sintética dele muito grande, né? Porque foi muito ousado, para mim, pelo menos, foi muito ousado ele deixar como nome de capítulo de um livro o processo civilizatório, sendo que o processo civilizatório é o título de um dos livros dele, né? Que é esse livro aqui, que eu até dei uma recapitulada, esse livrinho aqui, o meu é de uma edição um pouco mais antiga, não sei qual que vocês têm, que é o processo civilizatório, e de certa forma é bastante ousado ele colocar essas 200 e poucas páginas dele pelo menos citar algumas partes que sejam mais interessantes para esse livro dele. Mas eu ainda não terminei esse livro, então não tenho como falar muito dele em relação às relações que esses livros possam ter, né, para enriquecer a nossa análise aqui. Mas o Darcy Ribeiro, no processo civilizatório, ele retoma, né, um pouco do que ele fala nos capítulos anteriores em relação ao que o camarada Samuel trouxe em relação ao salvacionismo, em relação às conquistas, mas, sobretudo, ele traça algumas das características em relação aos ibéricos, né, que foram os que consolidaram seu processo de colonização, que foi diferente do processo de colonização que os holandeses e os ingleses fizeram, sobretudo os ingleses, né, na América anglo-saxônica, fizeram, que foi diferente também da colonização na América Central. Né, na América Central ele até pontua, né, nesse capítulo, que teve uma forma, né, a implantação de senhores de engenho lá na América Central, que é uma grande exportadora de açúcar, né, tal como foi o Brasil, né, porque o Brasil ele passou a ser exportador de cana depois da chegada da colonização, enquanto a América Central ela já vinha com uma tradição em relação à exportação de açúcar e a produção de açúcar, né? E ele traça aí algumas diferenças que são muito substanciais, inclusive para debates muito populares que a gente vê por aí, que, por exemplo, quando ele fala em relação ao assentamento cultural e de sociedades diferentes que se dá no Brasil, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao Canadá, em relação à América anglo-saxônica, né, que são tipos de colonização distintos que vão fundar tipos de racismo, inclusive, que são distintos, né, que eu vou recuperar ao longo dessa análise. Mas primeiro, né, na primeira parte que ele fala em relação aos povos germinais, ele traz ele recapitula um pouco do que a gente viu em relação ao documentário, né, em relação à libertação dos portugueses, em relação à dominação moura, em relação à dominação árabe. Eu acho até que no documentário isso é melhor tratado, é mais aprofundado do que propriamente no livro, né? No livro ele faz uma citação bem rápida em relação à dominação árabe, aos portugueses que se libertaram de uma dominação árabe que foi secular, né, que perdurou por séculos na Península Ibérica. E nesse fervor, né, da expulsão dos árabes e do assentamento do que foi chamado o primeiro Estado-nação, né, que o Darcy tanto frisa, né, que isso foi essencial para a expansão do chamado mercado global, né, para a consolidação da colonização dos primeiros colonizadores, das primeiras navegações que partiram da União Ibérica e, sobretudo, de Portugal, motivado, pelo investimento, pelo financiamento da burguesia mercantilista, né? E, num primeiro momento, ele fala em relação à civilização árabe,
ele inclusive traça uma diferença do salvacionismo que os árabes tinham, do salvacionismo que depois eles adotaram, o salvacionismo sacerdotal português, né, em nome da Igreja Católica, que, diferentemente dos portugueses, os árabes eles não tinham essa intenção de converter. E isso é uma característica bastante distinta entre as civilizações que ele diz salvacionistas, né, dos impérios salvacionistas. Inclusive, eu acho que eu vou mandar, inclusive, uma foto para vocês, que acho que não vai ficar boa a visualização desse quadrinho que tem no livro do Processo Civilizatório, que é ali mais ou menos meio caminho para resultar no império mercantil salvacionista, no capitalismo mercantil, no colonialismo e propriamente nas sociedades modernas, contemporâneas e futuras. Talvez seja até uma boa ideia eu tirar uma foto disso e mandar lá no grupo. Mas e esse império que vai se consolidar em relação aos portugueses, por mais que não seja como os árabes, eles têm essa mesma dominação, essa mesma ideia de domínio, né? E posteriormente da colonização, que seria essencial para a expansão do mercado global, para o capitalismo que estava ali, né, se formando, né, tomo 1 de Marx na formação do capitalismo e a expansão do que ele chamou de mercado global. E outra diferença substancial em relação aos árabes, que os árabes eles queriam conquistar as áreas, mas deixavam os povos viverem, né? Inclusive Darcy diz, né, simplesmente queriam conquistar na área, conquistar a área, gritavam o jihad e deixavam o povo viver, né? E seguindo, os ibéricos eram do tipo império mercantil salvacionista, gerado pela revolução tecnológica a mercantil, que deu acesso ao mar, né? Tecnologia que foi gerada pelos árabes, mas concatenada e acolhida pelos primeiros portugueses. E ali a gente pode citar, por exemplo, a escola de Sagres, né? Que foi a essencial escola para, né, de navegação e da difusão dos instrumentos, de orientação, enfim. E no segundo momento, depois dessa libertação da dominação árabe e da expulsão do contingente judeu, né, dessa dominação árabe, começa então a expansão, né, não só do mercado global, mas da evangelização dos povos sobre a África, sobre a Ásia e também sobre as Américas, né, que é uma coisa que ele vai se aprofundar mais aqui, interrompendo o desenvolvimento autônomo, depois que ele chama lá na frente, no final do capítulo, a linha evolutiva, né, dessas civilizações, que tinham um ritmo de desenvolvimento distintos, e, lógico, isso se eu nem entrar no mérito cultural, no mérito da matriz cultural. E o Darcy, e aí é um ponto um pouco mais crítico que eu tenho em relação ao Darcy, né? Quando ele fala do extermínio das línguas, das culturas e dos povos que viviam, ele menciona, ele caracteriza esses povos como quem vivia em prosperidade e alegria. Assim, existia a questão da coletividade das terras entre as aldeias indígenas, mas assim, claro, não tinha essa motivação mercantil, né, de destruição das florestas, enfim, da mão de obra escrava, mas eu acho que as sociedades, eu pelo menos, e aí já é um ponto que eu trago, eu acho que as sociedades indígenas elas tinham suas próprias contradições internas, né? O Darcy Ribeiro, por exemplo, eu tenho os 2 livros, eu tenho Os Índios e a Civilização também, mas é digital. Em nenhum desses 3 livros, o Darcy Ribeiro cita, por exemplo, um autor que Marx leu, que é o William Prescott, que foi um importante historiador inglês, que escreveu 2 tomos, que é a História da Conquista do México e a História da Conquista do Peru, que desbravava as contradições que existiam nessas sociedades, os sacrifícios que se faziam, né, a própria apropriação de mão de obra de outras aldeias, da escravização de outras aldeias, de outras matrizes étnicas, né? Que é uma coisa que o Darcy não explora tanto, né? Essas contradições
talvez porque Darcy esteja trazendo essa visão um pouco mais geral, né, entre os europeus, os africanos e os indígenas, né, que formariam o povo brasileiro, ele acaba não citando muito isso, né, mas acho que seria interessante citar isso, né, porque eu, pelo menos, acho que o Darcy acaba sendo um pouco idealista, dizendo em relação a que seriam povos de intensa prosperidade, intensa alegria. Eu acho que daria para caracterizar de uma outra forma. E Darcy não leu o William Prescott, que o Marx leu, né, então é uma outra evidência que eu trago. E nessa dominação é uma nova formação socioeconômica e histórico-cultural, ainda que traga alguns traços europeus que eu vou trazer um pouco mais para frente, né? Na autotransformação, né, inclusive, desses povos indígenas que se veem conscritas a seu pesar para as tarefas da civilização nascente, viabilizando saberes de sobrevivência naquela latitude e provendo mão de obra. Então, os indígenas, eles tiveram, né, acho que o camarada Samuel também pontua isso, inclusive algumas heranças que a gente traz dos indígenas que poderiam viabilizar a sobrevivência desses povos europeus que estariam vindo aqui para o Brasil, né, em latitudes muito distintas, em climas muito distintos, né, em trópicos praticamente opostos, né, e muitos desses saberes indígenas acabaram sendo incorporados, muitos desses indígenas ensinaram né, esses europeus, ou os europeus incorporaram à força esse conhecimento, que permitiria justamente a sobrevivência desses europeus aqui na América, né? E aí, quando Darcy, lógico, além de prover a mão de obra, né? E além disso, Darcy ele fala um pouco sobre as nações germinais, né? E aí cita um exemplo um pouco mais antigo, Roma, e exemplos mais atuais, íberos, ingleses e russos, né? Que cada um daria uma variante na humanidade, vamos dizer, uma variante ponderável, como ele diz, que os íberos dariam os latino-americanos, os ingleses os neobritânicos, né, mais lá na América anglo-saxônica, e os eslavos, no caso dos russos, né, que acabam ficando um pouco de fora, né, justamente por não ser um objetivo do Darcy analisar a sociedade eslava, né, que cria pessoas que cria gentes, né, como ele diz, muito homogêneas entre si e diferentes das demais, né? E isso é um ponto que tem, por exemplo, discrepância em relação à Alemanha, em relação à França, em relação à Itália, que esses povos, os eslavos, os latino-americanos e os neobritânicos, eles não têm aquelas variantes, aquelas etnias internas que têm um desejo de rompimento, né? Um desejo de independência. Isso é uma coisa até que a gente discutiu na nossa última reunião, e não tem muitas dissensões internas, né? Assim como também não se organizaram em estados nacionais como conseguiram primordialmente os íberos, os ingleses e os russos, né? Que são três dos estados nacionais mais antigos, os mais pioneiros, né? E aí ele cita um pouco em relação aos eslavos, acho que não vale citar muito em relação a isso, né? Ele menciona que os eslavos se expandiram até o Alasca, no entanto não conseguiram se expandir tanto devido a contradições e devido ao que ele diz esclerosamento da sociedade arcaica, que era rigidamente estratificada, né, entre os eslavos. E em relação aos ingleses, eles se expandem como, nas palavras dele, granjeiros puritanos ou como burguesia industrial negociata. Né? Negocista. E, diferentemente dos íberos, que eu vou entrar um pouco mais para frente, eles queriam transplantar, né, a sua paisagem, né? O Darcy chama de paisagem, mas a gente poderia dizer como um modo de viver e de sobreviver, né? Um modo de ser, né, inglês, né, criando assim nas colônias novas ou recriando Inglaterras, né, o que foi muito diferente dos íberos. E os ingleses também tinham uma outra discrepância em relação aos íberos, que eles não queriam saber do Vaticano, não queriam saber da igreja, e só queriam ali o pedaço do bolo, né, deles,
nas Américas, ou mesmo na África e na Ásia. Né? E aí, como é que eles fizeram isso? Né? Primeiro foram com os corsários, né? Um saqueamento de outros navios que iam e vinham do Novo Mundo. Depois, pelo mecanismo de intercâmbio mercantil, que deu uma grana absurda para eles. E aí, os ingleses se instalam ao norte do continente, com colônias de povoamento, e essas colônias elas vão ser muito marcadas pelo atraso e pela pobreza enorme. E muitas delas seriam vizinhas, inclusive, das Ilhas Caribenhas, né, que aí revezavam. Né? As Ilhas Caribenhas elas não tiveram só colonização inglesa, né? Também teve a colonização francesa, o caso dos haitianos. Né? É importante a gente citar o episódio da Revolução Haitiana, né, que foi a primeira república negra, a primeira república proclamada por escravos, né, no mundo, e a primeira república das Américas. E esses ingleses eles conseguiram muito da sua renda a partir de dos senhores escravos, né, nessas ilhas. É uma coisa que eu já até mencionei para vocês mais cedo. E os íberos eles tinham outros objetivos, que era o objetivo do saqueamento e da catequização. Né, o saqueamento em nome do capitalismo mercantil e da catequização em nome da Igreja Católica. Né? Não que essas duas coisas não tivessem tivessem associadas umas com as outras. Né? E ele acaba ressaltando também um pouco em relação à contradição, né? Algumas contradições que existiam entre os espanhóis e os portugueses, que formavam a União Ibérica, né? Que depois iria se dissolver, né? Que é a Espanha que, a partir dessa União Ibérica, ela acabou se impondo mais em relação a Portugal. E aí, que motiva muito dessas contradições. Inclusive, né, com o fim do Tratado de Tordesilhas, a expansão da colonização portuguesa para o oeste. Né? E, claro, essa imposição espanhola que também se agravava pela razão, né, de muitas dessas colônias acabarem sendo apropriadas pela Espanha, né, colônias essas que eram antes de Portugal. E, além disso, a Inglaterra, né, que foi a terceira nação a se estruturar e fica com a América anglo-saxônica, como eu já ressaltei. E, diferentemente dessa Inglaterra, né, que depois a gente vai tratar disso em relação ao que ele chama dos barrocos e os góticos, né, os ibéricos, eles acabam fundando, né, acabam formando uma heterogeneidade étnica original, né, muito particular daqui, né, o que ele depois chama do novo gênero humano. Né, que é uma formação étnica sem precedentes, rompida e refundida pelo esforço colonial secular. Né? Não que essa heterogeneidade étnica fosse estabelecida na base da paz. Né? Na verdade, foi às custas de muita chibatada, de muita coerção e de muita dominação, de muita exploração, de forma geral, tanto dos negros escravos, assim como dos indígenas, mesmo depois com a proibição da coroa portuguesa de escravizar os indígenas, né, que aí já cai um pouco em relação às contradições, né, que o nosso camarada Samuel já falou, em relação às contradições que existiam dos interesses entre a igreja e os bandeirantes, né, entre os jesuítas e os bandeirantes. E o produto real da colonização portuguesa foi o povo-nação, plasmado pela mestiçagem com o destino singelo de existirem para si mesmos e assim implantarem aqui uma classe dirigente exógena, né, infiel ao seu povo, que é a única coisa que não mudou durante toda a exploração colonial.
mesmo com essa mestiçagem, mesmo com o encaldeamento dessas matrizes étnicas tão distintas, né, que formaram uma nova matriz, a matriz brasileira, né, e aí tem a questão da linguandade também, que a gente vai ver um pouco mais para frente, aqui forma uma classe dirigente que não muda desde o do Brasil colônia, que é uma classe dirigente exógena. Né? Inclusive, eu me peguei refletindo em relação a isso, porque pelo menos acho que esse livro não se propõe muito a ser de caráter econômico, né? Mas o Celso Furtado, e aí tem uma briga entre o Celso Furtado e depois os críticos dos cepalinos, que são os teóricos marxistas da dependência, que são em relação às heranças coloniais, né? Mas eu tenho um livro do Celso Furtado, nunca achei nada em relação ao Celso Furtado, em relação a uma herança de classes, né? Na verdade, ele só menciona a herança dos modos de produção, né? A herança dos modos de produção coloniais, né? Uma coisa que vai depois ser criticada pelos teóricos da dependência, né? Como Vana Mambirra e etc. E o Darcy Ribeiro não pontua isso também. Né, e aí é uma dúvida que eu vou carregar aí, pelo menos pelos próximos livros, se o Darcy Ribeiro não mencionar nada em relação a isso, e nem o Celso Furtado. Né? Mas, a princípio, o Darcy Ribeiro, ele, em momento algum, endossa esse discurso do Celso Furtado. Na verdade, ele só menciona o aspecto da classe dirigente. Em relação ao barroco e o ópio, eu já estou acabando aqui, não sei como é que está o tempo, mas eu já estou acabando. Em relação ao barroco e ao gótico, que é o próximo subcapítulo do capítulo, o Darcy Ribeiro ele fala um pouco sobre os dois tipos de colonização que tiveram na Europa, né? Nas Américas. O gótico altivo, né, que é mais em relação ao praticado, né, e idealizado mais pelos nórdicos, mais lá na América anglo-saxônica, né, transladado em famílias inteiras para compor a paisagem de que vinham sendo excluídas pela nova agricultura, né, pela alta concorrência que tinha na Europa. Né, acho que o Darcy quis dizer isso. Assim como também a carestia de mão de obra que existia na Europa para impulsionar esse capitalismo em plena consolidação. Né? E essa colonização seria aquela que institucionalizaria o tipo de... O Darcy não menciona o termo racismo, né, mas aquele tipo de segregação, aquele tipo de vamos dizer assim, de opressão, né, que é o que ele chama da tolerância soberba, que é aquele que funda aquele tipo de racismo que a gente vê mais nos Estados Unidos, que é aquele racismo de apartheid, né, que é aquele racismo de segregação. Né. Esse tipo de dominação, a gótica, ele não tinha esse caráter assimilacionista que a gente teve aqui no Brasil, né, que formou ilusões do tipo democracia racial, do Gilberto Freire, mas que formou, e depois eu entro aqui no racismo aqui que a gente tem aqui mais na América Latina, mas lá formou um tipo de segregação mais excludente, vamos dizer assim, fisicamente, né? Eles queriam limpar a paisagem, né? Limpar, entre aspas, a paisagem dos índios, né? Queriam limpar os índios da paisagem, não queriam saber de conversa, não queriam saber nem tampouco de fazer como os portugueses fizeram aqui na América Latina, né? Que foi a reprodução a partir desses índios, né? A partir das Índias, né? E aqui ele chama a tolerância soberba, né? Que é justamente se livrar desse índio e fazer com que a paisagem se europeizasse, muito mais do que seria aqui com os portugueses. Até porque os portugueses, como dizia o Darcy, os resultados da colonização portuguesa não eram o que eles queriam, né, os portugueses. Mas, na verdade, eram o que simplesmente resultou da colonização, né, decorrente também de muita resistência que houve por parte dos povos negros e dos povos indígenas.
E, e os fins, né, não querendo nos iludir, mas os fins aqui também dos barrocos eram também de criar uma europeidade, né, mas graças à resistência e outras formas e outras resistências que vieram, inclusive, da natureza, isso não foi consolidado, né, e acabou resultando não o que quiseram, mas propriamente o resultado das suas ações, né. E isso faz com que a gente seja uma matriz tão diferente daquela que nos originaram. E outro ponto também que o Darcy ressalta, que é a diferença dos góticos em relação aos barrocos, em relação aos camponeses, né? Que os góticos lá, segundo o Darcy, ele dá a terra, né, e a liberdade para os camponeses. Eu acredito eu que seja uma grande herança também da Revolução Francesa, né, que institucionalizou a reforma agrária, né, uma reforma agrária que por mais que aqui no Brasil a gente se lute tanto por uma reforma agrária, é uma reforma republicana, né, lá da Constituição da Revolução Francesa, né, mas a França negou isso ao Haiti, assim como os portugueses e depois os estadunidenses, né, recusaram ao Brasil e à América Latina de uma forma geral, salvo, claro, alguns países que conseguiram consolidar, mas a gente está falando aqui mais do Brasil, né? E os góticos não tinham interesse nenhum no trabalho escravo desses camponeses que se assentariam lá na América do Norte, já que esse trabalho seria muito produtivo, né? Era uma colonização do tipo de povoamento, e esses camponeses eles já tinham partido da Europa, né? Então não fazia sentido ter essa imposição cultural, essa imposição etnocêntrica que houve, por exemplo, aqui no Brasil em relação aos indígenas, né? Lá os índios foram, a gente sabe dessa história, né? Foram massacrados e essas paisagens foram ocupadas por ingleses puritanos, né? Lá nos primórdios das 13 colônias, né? Que depois viriam a ser chamadas de Estados Unidos. Além disso, a classe dirigente que aqui se instalaria, né, mais na América Latina do que na América anglo-saxônica, se considerava o agente da civilização ocidental cristão, né? E aí o Darcy menciona aquele aspecto muito importante, que é o que o colono enriquecia e os trabalhadores se salvavam para a vida eterna, né? Isso é uma coisa que eu já discuti bastante, inclusive na militância, que é aquela venda, né, da ilusão. A gente tem até hoje, né? Inclusive o Darcy Ribeiro menciona isso. Até hoje, aquela ilusão de que o trabalho revigoraria, né, que o trabalho nos libertaria, o trabalho nos glorificaria para a vida eterna, enquanto os colonos, depois, os burgueses, eles enriqueciam às custas da exploração do nosso trabalho, né? E essa ilusão era uma ilusão vendida, inclusive, na Europa, né? Foi muito difundida, inclusive, entre os protestantes, né? Que por mais que tivessem essas contradições entre os católicos e os protestantes, né? Essa venda dessa ilusão, né, da vida eterna, né, uma vez que eles não conseguiriam se emancipar materialmente aqui na Terra, né, dada as condições de trabalho, dadas as condições de exploração que ainda persistem na nossa sociedade, se vendia essa ilusão da vida eterna, né? Que um dia você seria recompensado pelos seus esforços, pelo seu trabalho, pela sua exploração. Só que isso não seria comigo, né? Isso seria numa face transcendental, né? Quase um sonho, né? E nós que estamos aqui no mundo dos vivos não sabemos até hoje se isso é verdade, né? Mas aí depende da religiosidade de cada um. E uma coisa que eu discordo um pouco em relação à análise que o Darcy Ribeiro traz, né, que os nórdicos construiriam democracias, né, e ele inclusive ressalta democracia incluindo os negros, né, é um ponto de talvez, assim, o Darcy, muita coisa que o Darcy fala não é exatamente aquilo que ele propõe, né, muitas vezes quando ele se refere aos povos indígenas como selvageria, né, que ele muitas vezes pontua no livro, não é propriamente um ponto de vista dele, mas ele está trazendo, né, ele está incorporando o personagem do colonizador, né? Então, mas nesse não é tão evidente, né? Essa incorporação de algum personagem, seja qual ele for, né? Eu acho que
principalmente hoje, né, mas tudo bem, o Darcy Ribeiro não vive mais hoje, mas essas democracias nórdicas, né, especialmente quando a gente fala dos Estados Unidos, elas têm os seus próprios defeitos, seus próprios limites, e lá a figura do negro não foi emancipada, e tampouco aqui, né. E aqui ele menciona, né, acertadamente, que seria fundada uma feitoria latifundiária, né, inclusive que se persistiria até propriamente a República, né, hostil ao seu povo. E para finalizar, em relação ao capítulo da atualização histórica, o Darcy Ribeiro retoma aquela ideia da interrupção da linha evolutiva dos povos originários decorrente da exploração e da colonização dos europeus, né, dos portugueses, dos ibéricos. Ele menciona em relação à incorporação ou à atualização histórica, supõe a perda da autonomia étnica dos núcleos engajados, sua dominação e transfiguração, né? Então, por mais que houvesse nessa exploração, muitos dos traços negros e dos traços indígenas persistiria na nossa sociedade, como ainda persiste, né, até os dias de hoje. E esse processo, né, de dominação, de transfiguração e da perda da autonomia étnica dos núcleos engajados para a formação desse povo brasileiro, dessa linguandade, estabeleceria as bases pelas quais se edificaria a sociedade brasileira, tal como a gente conhece hoje, né? Aquela que se definiria pelos engenhos ou pelo, como eles chamam, o proletariado externo, né? Que é aquele fornecedor de mão de obra barata e de matéria-prima, primordialmente. E aí ele cita 3 tipos de plano que se consolidaria, né, para a formação da nossa sociedade e da formação da nossa cultura brasileira, né? Ele menciona em relação ao plano adaptativo, ao plano associativo e ao plano ideológico, né? O plano adaptativo em relação à tecnologia com que se produzem e reproduzem as condições materiais de existência, né? E aí ele menciona a navegação, os engenhos de cana e posteriormente a estrutura para mineração, né? O gado, as plantas cultiváveis, seja elas de natureza alimentícia ou industrial, e a tecnologia incorporada dos portugueses, né, para a produção, né, daquela época de chapéus até os dias de hoje, como rodas de carro, né, que ele menciona. No plano associativo, né, que é os modos de organização social e econômica, nossa sociedade, o Brasil começa a ser formado a partir da expansão do capitalismo mercantil, traria muitas dessas características para a evolução do capitalismo até os dias de hoje, né? Que é a substituição do que ele chama da solidariedade elementar, né? que seria herdada dos povos originários, para a estruturação de classes, né? Uma sociedade de classes como se viria aqui no Brasil, que cumpre papéis, embora complementares, muito antagônicos, né? E aí uma forte, vamos dizer assim, ele acaba tocando um pouco na questão do marxismo, né? Da luta de classes, enfim. E o assentamento de um recrutamento de mão de obra escrava, né, que também seria pré-vinda dessa economia. A divisão do rural e do urbano, né, aquela divisão depois que seria o setor primário, secundário, né, nos setores rurais que a gente teria a produção agrícola e pecuária, o extrativismo, e no urbano a industrialização, né, e a concentração das atividades comerciais e prestação de serviço, e a integração dos núcleos locais em uma única estrutura sociopolítica que viria a ser o Estado Nacional, né? Então, aqueles núcleos locais, né, muito provenientes das aldeias indígenas, né, que não existia, né, uma unidade propriamente, que a gente pudesse chamar de sociopolítica, que é um Estado que defendesse a insurgência de índios, um Estado colonial, né, que defendesse a insurgência de índios, de escravos, de ataques externos, como os franceses e os holandeses, e mantesse uma elite patriarcal dirigente, tornando essa colônia viável e lucrativa, e uma classe dominante com patronato de empresas, disponibilidade de capitais financeiros para custear a implementação das empresas e prover recursos humanos e materiais, tais como mão de obra escrava, né?
E no plano ideológico, né, que está em relação, que está ligado à comunicação, ao saber, às crenças, à cultura, de forma geral, à autoimagem étnica, né? E aí ele começa falando em relação à língua portuguesa, né, que seria praticada entre as comunidades aqui existentes no Brasil, né? Inclusive com a metrópole, né, visto que a língua portuguesa é a língua materna, né, da metrópole. O minúsculo extrato social de letrados, inclusive muitos desses letrados que eram formados na Europa, né, que operam como centro difusor de conhecimentos, inclusive da legitimação desse conhecimento, as crenças e valores, a igreja oficial associada a um Estado salvacionista, né, catequese, né, largamente já discutido em relação aos jesuítas, catolicismo de corte messiânico, além de exercer um rigoroso controle sobre a vida intelectual da colônia, até do saber científico, né? E daí que surgem, por exemplo, o Darcy não menciona isso, mas aí que surgem, por exemplo, as escolas dominicanas no litoral, né? As primeiras escolas que a gente tem aqui no Brasil, elas são instaladas aqui no litoral, escolas religiosas, escolas cristãs, para justamente uma expressão dessa legitimação, uma expressão desse rigor, desse rigoroso controle, né, da igreja sobre o conhecimento que aqui se espalhasse, né? E além de propriamente os artistas, né, obediente aos gêneros e estilos europeus, né, principalmente o barroco, que obedecessem à lógica da colonização cultural, né, e da falta de uma matriz artística genuína brasileira, né. E essas bases que assentariam a nossa sociedade, nossa cultura, né? Algumas dessas bases, lógico, seriam um pouco mais falhas, né? Muitas dessas falhas decorrentes da resistência que se houve aqui, né? Dos indígenas ou dos africanos, né? E aqui acabam sendo muito incorporados para a formação do povo brasileiro, né? A gente acaba não criando uma europeidade aqui, a gente acaba incorporando muitos desses traços dos povos indígenas e dos povos trazidos da África. E isso explica, né, uma coisa muito importante que o Darcy cita, a ausência de uma classe dominante nativa, né, que é uma coisa que não tem, por exemplo, os europeus, né? Aqui a nossa classe dominante ela não é propriamente uma classe dominante intrinsecamente, vamos dizer assim, que a gente herdou, né, da colônia que fosse propriamente brasileira, né? Até porque a classe dominante europeia ela vem, né, da Idade Média, do feudalismo, até consolidar propriamente o capitalismo mercantil. Aqui a gente tem uma classe dominante que não é nativa, né? É uma classe dominante, portanto, aquilo que eu mencionei lá no início da apresentação, uma classe dominante exógena, né? Alheia ao seu povo, alheia às demandas do seu povo, alheia à cultura do seu povo, alheia basicamente tudo de central em relação ao seu povo, né? E, portanto, uma classe, né, e aí eu trago essa provocação, né, uma classe que não estaria compromissada com o nosso desenvolvimento, né? E aí, por fim, o Darcy cita em relação aos dois desafios que teriam essa colonização, né? A eliminar os índios e o crescimento dos brasileiros mantendo a estratificação social e a dependência, que seriam herdados, né, segundo Darcy Ribeiro, dessa exploração colonial, né, até os dias de hoje. Né, a mais ou menos manutenção da estratificação social, né, proveniente dessa exploração colonial, a dependência em relação à metrópole e futuramente aos países centrais, né, como a gente tem mais hoje, e a eliminação dos índios, né, que é uma jornada que, apesar de perdurar aí por mais de 500 anos, tem sido de um relativo longo sucesso, né? E assim eu encerro a minha fala, tá? Me desculpa se eu me excedi muito, acabei me empolgando um pouquinho também, reconheço. Mas é isso, camaradas. Para chamar Yasmin?
Hein, Eu acho Roberto? que sim. Yasmin que tava aí de mestre de cerimônia, mas a gente Acho que pode tu dar vai ter aqui que meio. assumir aí, cara. Também. É. Eu Oi, tô em... gente, eu tô aqui ainda. Voltou aí, Ô, ó. tava merendando, né? Tava fumando. Lamentável, antes estivesse merendando. Mas vamos lá. É... Não, acho que Então vamos agradecer, né, os iniciar o camaradas. debate, né? O Roberto vai abrir. Hoje eu tô no celular aqui, tem que ver como é que mexe. Agradecer, né, os colegas que fizeram, né, esse debate hoje, introduziram o debate, na verdade, né? Agradecer o André, agradecer o Torquato. E, enfim, vamos abrir aí um pouco para essa discussão, que esse é um momento na obra que o Darcy está discutindo mais, né, o encontro, né? Como diz o próprio subtítulo, né? O encontro dos mundos, né? Dois mundos diferentes que se encontram um dos momentos mais importantes da história da humanidade, né? Um daqueles momentos realmente de transformação histórica muito grande, né? E que de alguma forma molda, né, o mundo até hoje, né? Principalmente para nós brasileiros, latino-americanos, né? A América Latina, na verdade, nasce nesse momento, né? E aí acho que uma primeira coisa importante, né, que acho que o Samuel ele tratou, né? Tá bom aí, André, o áudio? Tá algum problema no meu áudio, é isso? Beleza, então vamos lá. Uma questão importante que o Samuel tratou, né? Que eu acho que muitas vezes fica. Até mesmo na escola, né? Quando a gente está na escola, a gente fica em dúvida, né? Mas como é que os europeus conquistaram, né? A América, se os indígenas eram muito mais gente, né? Eram milhões e milhões de indígenas e os europeus eram só ali. Dizem que lá no México, né? Quando o Pizarro não, como é que era o nome dele, gente? Esqueci. Pizarro é o que conquistou o Peru. O Cortez. Depois que o Cortez chega no México, ele chega com 200 homens. Como é que 200 homens, 200 espanhóis vão conquistar o Império Azteca, etc. E aí a gente compreender, né, que o impacto civilizacional que foi aquilo. Né? Eu acho que o Samuel traz um ponto importante que o Darcy trata e outros tratam, né? A conquista, a invasão, ela foi o Armagedon para aquela sociedade. Né? Ela foi o fim do mundo, porque mais do que a violência propriamente dita, né, a violência física, o embate militar, né, tudo que foi provocado pela chegada dos europeus, ela foi de fato e foi interpretada também na forma por várias culturas indígenas como o fim do mundo. Né? Você imagina que chega aquele monte de doenças, né? Varíola, que são doenças que causam erupções na pele. Não existia cárie, gente, na América, para você ter uma ideia, né? A cárie nos dentes é uma coisa que veio da Europa. E de repente, depois que os caras chegam, começa todo mundo morrer, ficar doente, ficar cheio de ferida, os dentes começam a cair. Era o fim do mundo, né? E era a destruição total, né? E muitos povos indígenas interpretaram daquela forma, de que aquilo era uma espécie de apocalipse, né? E de que eles estavam sendo massacrados pelos deuses, né? Provavelmente se fosse o contrário, né? Se fosse os índios que tivessem invadido a Europa, provavelmente o cristianismo tivesse interpretado da mesma forma, né? E essa dimensão interpretativa é que às vezes o Darcy traz a nossa atenção no texto, né? E essa foi uma forma poderosa de dominação, né? Ele chega tem um capítulo na série que ele fala: não existe nada mais duro do que uma etnia, né? A única forma de você quebrar a etnia é o quê? É você quebrar a formação daquela etnia, daquela civilização. E esse foi o papel da Igreja Católica, né? A partir da catequese, a partir das missões, né? Que começou a interpretar os fatos materiais de uma forma a, né, domesticar, né, no sentido bem pejorativo da palavra, de domesticar os índios, né? Então eu falei, olha, tudo que está acontecendo com vocês é porque vocês são hereges, porque vocês são pagões. Se vocês se converterem, né, ao verdadeiro Deus, que é o Deus cristão, vocês serão salvos e tudo isso vai acabar, né? E também vem toda aquela ideia católica, né, bem medieval, de que é preciso sofrer no mundo material para que você possa, né, viver bem no mundo, né, do mundo transcendental. Depois da morte,
é que vem, né, a bonança. Então, é a justificativa das mazelas do bem material, né? E aí essa dimensão católica que está muito presente em Portugal e Espanha, né, que ele vai chamar de salvacionista, né? A expansão das coroas portuguesa e espanhola sobre a América é também numa dimensão de que eles vão ampliar a cristandade e salvar essas almas. Isso está presente na Carta do Privado de Caminho. Vai aparecer no episódio 4, inclusive, quando o Tom Zé vai interpretar a Carta do Privado de Caminho, né? No episódio 4 da série, que a gente vai ver para o próximo encontro, onde ele fala lá que realmente a Terra era muito bela, né? Os, os índios, né, os indígenas que moram aqui eram muito, muito bonitos, corpos muito bonitos, né? Que as meninas, né, daqui, as índias eram mais bonitas que as meninas de Lisboa, né? Tem essa frase famosa na carta. Mas tem a hora que ele fala, né? Mas o que o rei deve fazer imediatamente é salvar essa gente, né? Ou seja, salvar no sentido cristão. E aí tem um impacto muito forte, né, da catequese, tem um impacto muito forte da dominação ideológica que a igreja faz para quebrar esse mundo indígena, né? A catequese, a missão, é a forma de você quebrar esse mundo indígena e de você inserir esses indígenas no mundo europeu né, em expansão por meio da cristandade e num papel, obviamente, subalterno, né? Então, esse foi um mecanismo muito grande da dominação, né? Então, sim, de alguma forma que o mundo se acabou ali. Houve um apocalipse naquele momento e o mundo se acabou. O André chamou a atenção para uma questão, né, dos povos, né, que o Darcy faria digamos, uma idealização, né, dos povos indígenas brasileiros, como se não tivesse problemas, contradições entre eles. Eu acho que talvez nesse momento do texto, ele se refere ao sentido dos povos indígenas que habitavam o território brasileiro, né, que eram povos que estavam numa formação de comunismo primitivo, né? Então, realmente eram sociedades sem classe, sem noção de propriedade privada, portanto, sem exploração do trabalho, né? Que é diferente de sociedades como eram as astecas, as incas, que eram sociedades de classes, né? Eram sociedades que existiam exploração do trabalho, divisão do trabalho, produção de excedente, e por isso a necessidade, né, da conquista dos demais povos para implementar a sua supremacia. Aquele filme, né, por mais que seja um filme do Mel Gibson, e o Mel Gibson seja um direitoso, mas aquele filme Apocalipto mostra muito bem isso, né? E apesar de não ter uma precisão histórica ali, né, mas tudo bem, não atrapalha a obra, né? Que o filme Apocalipto mostra os maias, né? Mas no momento que os espanhóis chegam na América, os maias não moravam mais em cidades, né? Eles tinham já abandonado as cidades e voltado a ser povos ruralizados. Mas ele mostra bem isso, né? O filme Apocalipse, na verdade, é protagonizado por um outro povo indígena que não é maia, que é um povo que vive numa comunidade primitiva, né? E que é capturado pelos maias. E aí você vê, e o interessante do filme é esse, porque ele mostra dois modos de vida indígenas diferentes, né? Uma de um povo que estava no comunismo primitivo e de uma outra sociedade, que era a sociedade maia, que era uma sociedade de classes. E aí é bem interessante, porque temos pouquíssimos filmes que mostram essa diversidade indígena, né? Essas contradições da vida, acabou que quem tem que fazer foi o Mel Gibson, que é republicano, né? E por aí vai. Mas, enfim, acho que é um ponto importante. E aí eu acho que mais para a parte do processo civilizatório, tem duas questões fundamentais ali, e que são fundamentais no pensamento do Darcy Ribeiro, e que eu acho que são fundamentais para a gente, né? Uma é a diferenciação dos processos de colonização, né? Que a gente geralmente aprende na escola como colônia de exploração e colônia de povoamento, né? Que são termos até hoje muito polêmicos, né? Porque não existe exploração sem povoamento, nem existe povoamento sem exploração. Mas somente para diferenciar os tipos de colonização distintas que foram feitos na América Latina em comparação à América anglo-saxã, que não tem a ver nada com as metrópoles que os fizeram. A gente até acho que falou isso no primeiro encontro, né? Porque os ingleses fizeram colônias de povoamento na América do Norte, mas também fizeram colônias de exploração na América Latina, né? Os holandeses invadiram o Nordeste, né, justamente para manter a plantation, a escravidão e a produção de gêneros tropicais para o mercado internacional. Então,
não tem a ver com aquele negócio, né, aquela coisa bem senso comum e anti-brasileira, né, que é aquela ideia de que o Brasil não deu certo porque ele não foi colonizado pela Inglaterra, né? Tem até uma frase do Darcy que ele fala, né, quem diz isso é porque nunca conheceu a Jamaica, né? E quem diz que o Brasil daria certo se fosse colonizado pelos holandeses é porque nunca foi no Suriname. Então, tem a questão importante, né, e que ele vai brincar com essas duas questões culturais, né, o barroco e o gótico, né? O barroco seria a colonização ibérica da América Latina, católica, né, barroca, e o gótico é a colonização puritana da América anglo-saxã. Vai aparecer aí alguns conceitos específicos do Darcy, como o André falou, que estão na obra do processo civilizatório, inclusive a imagem que ele mencionou, eu mandei já no grupo do WhatsApp para vocês, que é tipo um organograma, né, que o Darcy fez, é um disco, que ele mostra ali da maneira dele, antropológica, toda a história da humanidade naquele disco, né? É sensacional, inclusive. Recomendo depois a vocês lerem o processo civilizatório num outro momento, né? E aí, esse processo de formação, né, o barroco e o gótico, que ele vai falar que no mundo ibérico, né, Portugal e Espanha são impérios mercantis salvacionistas, né, ou seja, mercantil da expansão do capitalismo mercantil, mas salvacionistas pelo catolicismo fervoroso desses reinos, e que vai dar em formações dependentes coloniais escravistas, né, que é a América Latina. Enquanto no caso do gótico, né, que é o anglo-saxão, essas formações europeias são capitalistas mercantis, né? Não tem o elemento salvacionista, porque não são direcionados por um catolicismo fervoroso, e que vai dar no outro tipo de dependência, que é o colonialismo moderno, que seriam lá as 13 colônias que futuramente seriam os Estados Unidos. E isso vai desenvolver formas de racismo diferentes, que a gente não vai entrar hoje, porque isso é tema de um outro encontro mais à frente, porque depois na obra o Darcy volta essa questão do racismo para explicar os tipos diferentes de racismo que existem na América, né? O racismo de apartheid, que é o racismo criado pela essa colonização puritana, gótica, lá anglo-saxã, que é essa história, essa coisa de ninguém se mistura, né? É branco de um lado, negro de um outro, latino do outro, né? Que é como a sociedade norte-americana se estrutura até hoje, né? E também a forma como foi estruturada a África do Sul, como foi estruturada a Austrália, Nova Zelândia e tudo mais. E o racismo de assimilacionismo, né, que é como ele vai chamar o racismo ibérico, né, incluindo o nosso aqui no Brasil, que é onde, como ele diz, a miscigenação nunca foi pecado. Então esse elemento europeu vem para os trópicos e ele pode se misturar com os indígenas, ele pode se misturar com os negros, né, mas é um racismo, é a estratificação, né? Então os brancos têm e os não brancos têm lugares muito bem definidos nessa estrutura também, apenas operam de forma diferente comparado com o racismo de apartheid. Essa questão do racismo de apartheid e assimilação vai ser debatido mais à frente na obra com mais profundidade e é importantíssima para entender o Brasil, né? E por último, tem o conceito de atualização histórica, né? Que é um conceito muito importante no pensamento do Darcy Ribeiro, né? Porque ele vem de uma escola evolucionista da antropologia, né? Mas o evolucionismo que ele compreende é de que o ser humano, ao longo da sua existência, ele cria forças produtivas e se apropria de forças produtivas que permitem a ele níveis de vida mais complexos, formas de vida, formações socioeconômicas mais complexas. Esse é o pensamento dele em sentido evolutivo, né? E não no sentido de achar que um é mais, né, desenvolvido do que o outro, no sentido, né, do racismo pseudo-racismo científico do capitalismo. Mas ele diz o seguinte: os povos que dominam os processos produtivos mais avançados do seu tempo histórico, eles são capazes de pular, né, para uma nova forma de vida, uma nova forma civilizacional, né, ao longo da existência. Então, por exemplo, os povos europeus foram capazes, né, de se apropriar do que eles chamam de revolução mercantil, né, que foi toda a tecnologia, né, para fazer as grandes navegações, né, a matemática também, né, que é importantíssima para a questão mercantil, contábil, a própria racionalidade irracional do capitalismo. Ele fala bastante sobre isso, inclusive no
no capítulo 2 lá da série, né, quando ele fala da matriz lusa e o porquê do pioneirismo português. E os povos que vivem coetaneamente, ou seja, no mesmo momento histórico, desses outros que conseguiram desenvolver novas formas de produção, de reprodução da vida material, esses outros povos que não dominam isso, eles vão ser, né, dominados por esses povos que tecnologicamente mais avançados, né, e sofrerão um processo de atualização histórica, né? Então, enquanto aqueles povos que dominam, né, os processos produtivos mais avançados do seu tempo histórico, eles passam por um processo que ele vai conceituar como aceleração evolutiva, os povos que não dominam esses processos produtivos mais avançados passam por um outro processo que ele vai chamar de atualização histórica, né? Essa atualização histórica, ela leva ao quê? Ela leva a uma perda de autonomia étnica, né? Então, usando o caso brasileiro, né? Indígenas e africanos que foram trazidos forçosamente para cá como escravos, né? Vão ter a sua, né, boa parte da sua formação étnica destruída por esse processo, né? E a formação étnico-cultural do povo dominador vai ser imposta, né? Esses processos, esses povos vão sofrer processos de dominação, eles não têm autonomia política, óbvio, né? E com isso vão passar um processo de transfiguração, né? Então os indígenas deixam de ser indígenas porque o mundo indígena deles é destruído pela catequese, pela missão, e etnicamente eles passam a ser, né, miscigenados forçosamente com o elemento dominante, né? E aí entra toda a questão do estupro, né, da mulher indígena, o estupro da mulher negra, que vai dar, né, na miscigenação brasileira, que a gente conhece, que também é outro conceito que ele usa de transfiguração étnica, né? Como as etnias são destruídas por esse processo violento de dominação, né, de imposição da etnia dominante, né? E, claro, uma subjugação ao processo histórico estrangeiro, né? Enquanto colônia, o Brasil, né, ele está subjugado em primeira medida a Portugal, mas, na verdade, ao mercado mundial capitalista em formação, né? E, posteriormente, o processo de independência do Brasil, de todos os outros países latino-americanos, não rompe essa dependência. Então, nós continuamos subjugados a essa dominação estrangeira, né? Ele vai usar até o termo de proletariado externo. Os países periféricos se formam como um proletariado externo desse sistema internacional capitalista, né? Então, esses países não existem para si mesmos, esses povos não existem para si mesmos, né? Eles existem para municiar o mercado internacional, né? E, obviamente, se forma, como o André falou, um extrato dominante dessas sociedades periféricas que não se identifica com a sua própria sociedade, se identifica com o colonizador, ele se identifica com o invasor, né? É por isso que a gente tem estátua de Borba Gato, mas não tem estátua de índio. Por isso que a gente tem estátua do Colombo, do Pedro Álvares Cabral, não tem, né? Tem pouquíssimas estátuas do zumbi. Porque a elite dominante das nossas sociedades, ela se identifica com o invasor, porque ela despreza totalmente, né, o elemento autóctone, né, no caso indígenas e negros, né? Ela quer se identificar com o vencedor, ela quer se identificar com o dominador, e por isso ela renega o seu próprio país, e isso é o que está no âmago, né, do comportamento das burguesias periféricas, né, de serem incapazes sequer de erigir um capitalismo autônomo. Preferem a dependência porque a dependência é lucrativa. É lucrativa para os seus negócios. Não há nenhum desejo por parte das burguesias periféricas, né, as burguesias dos países dependentes, em romper com a dependência mesmo em moldes capitalistas, né? Aí entraremos na teoria da dependência, que vai dizer que essa dependência vai ser superada com socialismo, etc., mas aí é outro curso. Vamos lá. Quem se inscreveu aí? Yasmin. É o momento. E outra pessoa. Eu e o Gabriel. Isso, então vamos lá. Vou falar rapidinho. Tem dois aspectos que me interessam muito que foram apresentados, né? Que pode até ter uma caracterização mais estética, que é o seguinte: o processo de chegada, né? O encontro essas duas visões que se confrontam, né? Tem um importante autor também que vai pensar essa questão, que complementa as coisas, as sínteses, né, que foram feitas aqui do capítulo, que é o Sérgio Buarque de Holanda,
com visões do paraíso. E aí, quando o camarada Torquato fala sobre a parte que traz essa chegada, né, dos portugueses, né, vislumbrando, né, querendo, então, fazer com que esses povos que são pagãos se tornem não pecadores, né, me lembra muito uma passagem no Visão do Paraíso, que fala que os portugueses realmente vieram, né, acreditaram que aqui era o paraíso, apesar do pecado, né, ser encontrado, ter sido caracterizado, mas aqui era o paraíso, a própria caracterização do paraíso, né, na Bíblia, tinha muito dos elementos, né, naturais daqui. E aí tem esse elemento religioso também católico que pesa, né, no processo da colonização. Outro autor que ajuda a pensar, que o Roberto comentou, né, sobre como que a catequese, né, fazia com que houvesse uma conversão, né? Só que aí tem outro autor que chama Alfredo Bose, né, que vai falar sobre as formas, como que a colonização acontece também a partir de um processo de assimilação da cultura, né? Como é que é isso? No processo da catequese, eram procurados não só negar, né, mas muitas vezes se estudar os deuses dos povos originários para tentar fazer comparação. Olha, como o Deus Tupi exerce a mesma função que o Deus tal. Então, também houve esse processo, né, que participou também da forma de dominação. Aí eu só queria trazer esses dois elementos como forma complementar mesmo. Aí passa a palavra para o Gabriel. Salve, camaradas. Bom, queria dialogar um pouco aí com algumas passagens aí que os camaradas apresentaram e me parecem que tem uma relevância grande, assim, especialmente para a gente pensar hoje, né? E que o próprio Darcy menciona essa relevância, né? E depois também fazer alguns comentários sobre, enfim, algumas coisas menos importantes, mas que me chamaram a atenção no texto também. Primeiro, essa questão da ideologia da cristandade, né? Que o Darcy menciona, que ele coloca como algo que permanece hoje, né? Em que os opressores, né, se veem como grandes salvadores, né, que vão redimir os pecados daquela população dominada, e ao mesmo tempo os oprimidos se veem como pagando, né, os seus pecados e que vão acessar o paraíso na vida eterna, né? E eu acho que isso, inclusive o Torquato falou, né, do lema da Igreja Universal hoje, e, enfim, tratando com muito respeito à religiosidade de cada um, mas eu acho que não é à toa, né, que a gente vê uma atualização desse tipo de pensamento e com suas diferenças também, né? Por exemplo, né, as igrejas neopentecostais são protestantes, então também tem uma outra perspectiva, mas essa forma de dominação ideológica que eu acho que é muito necessário, né, nós militantes, e eu me incluo nessa tarefa aí de aprofundar no estudo mesmo, né, de como essa ideologia está presente na vida da população brasileira, né? Em especial, porque eu acho que é uma coisa muito presente na América Latina, né? Mas em especial no Brasil. E saber trabalhar com isso na prática política, né? Do ponto de vista de entender isso como um fato que tem suas contradições e que a gente pode explorá-las também, né? Entender como é possível criar uma religiosidade popular, emancipadora, né? Dentro também de uma visão cristã que se contrapõe a essa, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Um segundo, né? Mais de um ponto de vista assim, teórico,
né? Eu achei interessante quando o Darcy fala dos planos, né? Que eram a base da sociedade colonial, né? Que ele fala plano adaptativo, associativo e ideológico, que eu vejo um paralelo grande assim com a perspectiva marxista de forças de produção, relações de produção, né? E no plano da superestrutura a ideologia, né? A questão tecnológica que ele fala do plano adaptativo, e no plano associativo eu vejo muito enfim, um paralelo mesmo às relações de produção, né? Que se criam naquela sociedade. Enfim, não sei se era a intenção dele, mas com certeza ele não estava alheio a isso. Ele, né, sabia enfim, tinha também o domínio aí dessa perspectiva marxista, né? Da forma de analisar essa sociedade colonial. E, por fim, um último ponto que eu acho que é interessantíssimo a gente pensar para hoje é essa questão, né, da classe dominante nativa, porque, como o André mencionou, existe essa polêmica, né, da herança colonial como algo que possa explicar o comportamento das classes dominantes do Brasil contemporâneo, né, e a teoria marxista da dependência, né, por exemplo, dar o exemplo do Rui Mauro Marini, que é um autor que eu domino mais, né, faz uma análise dos pormenores ali da industrialização brasileira e do momento em que a burguesia brasileira, naquele processo de industrialização, né, toma a posição, né, assume a posição de associação com capital estrangeiro, né, que ele identifica ali no momento que culmina no golpe militar de 64, né, enfim, acho que é um momento determinante, né, para entender esse processo, mas fica aquela pergunta também se anteriores, né, da colônia, enfim, que explicam esse comportamento da burguesia brasileira, né? E eu entendo que, assim, é uma interpretação minha, mas que existem elementos que originam, né, essa burguesia, essa classe dominante que não é nativa e que depois vão sendo atualizados, né, com o processo histórico. Então, é evidente que a burguesia brasileira, esse comportamento dela entreguista, capitulacionista, né, como o Teotônio dos Santos fala, né, ele se explica por situações atuais, né, quer dizer, como o Roberto disse, a burguesia ela lucra com essa posição dela, né, mas existem também elementos históricos, né, que são de longa data, né, então essa mesma burguesia, ela é filha, né, ela é herdeira, ela é descendente, né, de uma classe dominante escravista da época da colônia, né? Então, acho que a própria reprodução material, né, dos seus antepassados, né, dependia de uma situação de servidão, né, internacional. Então, acho assim, que existe tanto elementos anteriores à própria consolidação do capitalismo independente, quanto elementos atuais, né? E o Darcy, né, voltando mais para o Darcy agora, que é o nosso tema, ele coloca esse ponto, né, de uma classe dominante nativa desde a época de colônia, que não, aliás, que não existe uma classe dominante nativa nesse período colonial, né? E, por fim, alguns comentários aqui que eu anotei, né, que me chamaram a atenção. Primeiro, nessa questão que o Roberto mencionou, um pouco da questão de como houve esse extermínio, né, e o Darcy ele chama muita atenção para essa questão da doença, né, das doenças que os europeus trouxeram. E isso, particularmente, assim, me impressionou, né, o impacto, que é óbvio que, né, isso é algo que a gente aprende na escola e tal, mas a dimensão do impacto assim foi uma coisa que me impressionou. Tem uma passagem que ele fala, não sei se acho que é no capítulo 2, né? Acho que é nessa passagem que a gente estudou esse encontro, que ele diz de um núcleo de jesuítas, né? Se eu não me engano, na região lá do Recôncavo Baiano, que
foi completamente dizimado pela doença, né? Depois de formado e que contava com milhares de índios ali, né? Isso achei muito impressionante, assim, muito explicativo do genocídio que aconteceu, né? E por fim, assim, um comentário mais de uma impressão minha, né? Ele inicia o capítulo falando dessa troca inicial que os índios tinham de produtos europeus, né? E tem aquela coisa do espelho, né? Enfim, que eles trocavam por pau-brasil. E eu, particularmente, né? Achava que essa era uma visão um pouco superada desse processo, né? De entender esses de entender esse momento inicial como se os índios tivessem uma certa ingenuidade, né? Mas o Darcy coloca nesse sentido, né? Que isso durou durante um tempo, né? E isso, assim, eu fiquei um pouco pensativo, mas ele se sustenta em documentos históricos, né? Que apontam para esse fato, né? E um pouco depois os índios também né, mudaram a sua postura vendo o que estava acontecendo, né? E acho que isso dialoga um pouco com o que o Roberto falou também do fim do mundo que eles estavam vendo ali acontecer naquele período, né? Que a Yasmin falou que para o português era o paraíso e para o índio era o fim do mundo, né? E isso mostra as visões de mundo aí também discrepantes. Mas é isso, concluo. Obrigada, camarada, pela contribuição. Não estou vendo nenhum inscrito nas mãozinhas, nem no chat. Aí o Roberto perguntou quais são os tópicos, né? Que a gente pode estar colocando nesse encontro para o memorial. E aí eu aconselharia que tanto o Roberto quanto o Gabriel, os próprios seminaristas, né, contribuíssem para o memorial, trazendo algumas sínteses, né, que acharam interessante, que fizeram nesse processo de estudo. E vamos lá, teria mais alguma questão, alguma dúvida? Quem leu? Eu? Tá, pode falar, Roberto. Não, porque vocês trouxeram pontos importantes, assim, né? A Yasmin falou sobre a questão, né, digamos, a questão desse sincretismo religioso como, na verdade, um método de dominação, né? E quem fala nisso também é o Clóvis Moura, né? Você também já leu. O Clóvis Moura faz muita crítica disso, né? Do sincretismo, porque o sincretismo, na verdade, muitas vezes ele é apresentado, né, de uma forma muito fantasiosa, como se uma coisa maravilhosa do brasileiro, a grande capacidade que o brasileiro tem, né, de misturar as coisas, e, na verdade, muitas vezes ele foi usado de maneira objetiva e racional como método de dominação, né? A introdução do Deus cristão, né, de Jesus Cristo e tal, tanto no panteão das divindades indígenas quanto das divindades africanas, muitas vezes não foi um processo né, de adoção por parte desses povos, e sim um processo de imposição dos cristãos, né, como método de dominação. Então, existiu sim casos de que esse sincretismo, na verdade, foi um movimento, né, do opressor em dominar religiosamente, né, os oprimidos. O Clóvis Moura que faz muito essa crítica, né? E um outro ponto importante, né, que o Gabriel falou, a questão do escambo, né? Eu acho que a crítica do escambo que se faz, né, que esse primeiro contato entre o indígena e o europeu, e que o indígena troca coisas com o europeu, eu acho que muito do pejorativo que tem nisso, né, é não compreender a visão de mundo do indígena, né? Porque você troca coisas que você não tem, que são valiosas, né? E, obviamente, um espelho para um europeu naquele momento era uma coisa trivial, né? Aliás, como é hoje para a gente, dependendo do espelho também, né? Mas, enfim, para a gente é algo trivial. Para um indígena, aquilo era uma coisa de outro mundo, porque não existia aquilo no mundo dele, né? Como, por exemplo, uma série de animais que hoje para nós somos triviais, mas que não existiam na América. Não existia galinha na América, por exemplo. Não existia vaca, não existia cavalo, né?
Há alguns relatos que dizem que os indígenas se assustavam muito com o cavalo. Eles achavam que era um animal, sei lá, um animal que vinha de outro mundo, maléfico, coisa do tipo, né? Há outros relatos que dizem que muitos achavam que o cavalo e o cavaleiro em cima dele eram uma coisa só, né? Então, tudo isso era uma novidade. O indígena achar naquele momento o espelho algo altamente valioso é completamente normal, porque ele não tem, aquilo não existe no mundo dele, né? Da mesma forma como a gente acha coisas, né, normais. Por exemplo, a gente compra, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que é verdade, a gente compra que a primeira coisa que um turista que vem da Europa compra no Brasil quando chega é chinelo havaiana, né? Que eles dizem que lá na Europa isso é caríssimo, né? Justamente com uma coisa, né? Aí péssima palavra, né? É uma coisa exótica, porque é do Brasil, é diferente e tal. E o chinelo havaiano é vendido na Europa por preço de ouro, né? Talvez hoje já tenha mudado e tal, mas antigamente era assim. E aqui pra gente é uma coisa do cotidiano, assim, que você joga fora e compra outro, né? Então, o que é raro numa sociedade, óbvio que vai ser analisado, né, vai ser interpretado, na verdade, como algo de grande valor, por mais que para outra sociedade aquilo não tenha valor nenhum. Então, eu acho que o que está... aí, ó, Samuel falando que a ipioca aí na cachaça ipioca na França tem o mesmo preço de um Jack Daniels. Vocês verem. Porque é raro lá, ninguém faz cachaça, né? Você não dá para plantar cana na neve. E aí, a forma, né, como cada civilização compreende a civilização do outro é distinta, porque aquilo não faz parte da civilização deles. Eu acho que o pejorativo que se criou nisso é que era a ideia de que, pô, caramba, os índios se venderam por causa de um espelho, sabe? E essa é uma visão muito etnocêntrica, né, de achar que o espelho naquela sociedade tem o mesmo valor do que na sociedade que ele foi criada, além de ser um anacronismo, né? Era uma coisa que para a época tinha um outro valor que para hoje tem um valor distinto. Então acho que vem um pouco daí esse tom pejorativo que com muitas vezes o escambo é apresentado na nossa sociedade, que é uma forma de preconceito com os povos indígenas também. Beleza. Samuel, você levantou a mão? Eu levantei rapidinho, né? Não estava ninguém inscrito, mas é porque vocês estavam falando da assimilação cultural, né? O sincretismo como forma de dominação. Aí aconteceu uma historinha comigo aqui quarta-feira, estava voltando da corrida para comprar e encontrei uma barraquinha de tempero, né? Aqui na rua. Tempero no mercantil é caro e na barraquinha estava muito barato. Só que na barraquinha também estava vendendo umas plantas. Aí eu cheguei na moça, ia comprar só tempero, mas tava bonitinho as plantas. A espada de Ansan tá quanto? Aí ela, a espada de Santa Bárbara eu não tô tendo, não. Ela trocou mesmo na hora o nome da Yansan pela Santa Bárbara, né? Só a historinha mesmo. Muito bom. Eu tenho algo, não estou vendo ninguém inscrito, vou comentar aqui rapidamente, essa questão do escambo, né? E aí eu vou dar aquela leve. Agora eu vou falar epistemologicamente, porque tem uma questão da natureza, né? O indígena ele não se vê separado da natureza, né? Como nós. Então o espelho é muito marcante. Não é à toa que a gente tem vários contos também que falam sobre o espelho, né? O Machado de Assis tem um conto que fala sobre o espelho. Então, o espelho é uma coisa, inclusive, alegórica. Quando eu falo alegórica, traz uma questão, uma síntese, né? De uma ideia que seria essa de reflexão, né? De se refletir. E aí, pensa, se não há uma separação do que é a natureza, né? Como para o pensamento europeu, como é se ver, né? E aí tem essa questão, sempre se viu na natureza. Isso mexe, e aí quando a gente fala, quando o Darcy fala algumas vezes em relação à própria forma de visão de mundo, né? Isso mexe completamente, inclusive, com a visão de mundo num sentido epistemológico mesmo. De como como se vê o objeto, né? Como se vê de forma exterior, né? Então, até um artefato, né, consegue mudar essa forma, né, de conhecimento das coisas, né? Não é só uma questão econômica, né, de troca,
mais cultural, né? Simbólica, mexe com o imaginário, inclusive, né? A imagem que se traz a partir da colonização, seja ela essa imagem de ver vários barcos chegando, o que significa isso, e vários objetos que não se conhecem, né? Então, há um processo ali que transforma, né? Culturalmente, essas comunidades indígenas. É isso, era mais um comentário, e parece que não há nenhum escrito. Eu não sei o que vocês acham em relação aos pontos que a gente pode destacar para o memorial. Roberto deu a ideia aí de ir colocando, né? O que vocês acham? Ele compartilhou no chat. Essas contribuições necessariamente têm que ser na reunião, as contribuições podem ser feitas ao longo das semanas. Eu acho que pode ser feito ao longo da semana, né? Tá aberto. Só não deixar de fazer. A gente já teve bastante coisa que dava para contribuir, né? Mas... Essas contribuições seriam assim, tipo, pequenos, umas frases ou pequenos textos assim que tratassem do capítulo que a gente leu? Isso, igual, eu acho que você foi uma das pessoas que fez uma contribuição no último encontro. Você fez um parágrafo como no chat. Exatamente. Não tendo nesse encontro, não tem problema. E a gente pode estar colocando, vocês que fizeram o seminário têm acesso, todo mundo aqui tem acesso. Só para a gente não deixar de fazer mesmo. Beleza, eu ponho mais lá depois, então. Mais pode ser uma linha, né? Às vezes um parágrafo só, como tá ali no link que eu mandei, dá para ver o do encontro passado, né? Deu 2 parágrafos ali, né? Um foi proposto até pelo André mesmo, outro foi proposto pela Elissa. E aí com tipo um apanhado do que a gente, né, gostaria de colocar aí como os pontos principais que a gente trabalhou hoje, né? Eu acho que os próprios André e Torquato podem sintetizar aí, se ninguém quiser contribuir, né? Por enquanto, tiver uma contribuição, se os 2 colegas aí puderem fazer essa contribuição, seria legal. Eu tava escrevendo aqui, cara, mas eu posso mandar no grupo também. Não, fala aí, temos tempo, vamos lá. Bota no chat aí. Tá. Vou colocar umas. Amanhã eu vou colocar algumas coisas que eu já tenho em tópicos, mas vou desenvolver um pouco melhor e colocar lá. Ok. Então vamos esperar só a contribuição do Gabriel. Eu vou colocar também, enquanto eu estava lendo, eu fiz tipo um fichamentozinho, só que não é um resumo do que a gente discutiu, é mais um resumo da leitura. Então, ele é bem geralzão assim. Vou mandar no chat. Beleza. E pronto, agora todo mundo vai escrever. Na verdade, são 3 parágrafos que eu fiz da primeira parte, mas aí a gente resume depois. Perfeito, Lara. Ah, tá aí, ó. Caramba, a Lara anotou tudo que foi discutido. A Lara eu tô contemplado pela camarada. Já. Não, capacidade de síntese sensacional. Eu vou pedir licença porque a Lara passou por algumas coisas que eu falaria, mas já que ela falou, já iniciou o debate, eu peço licença, se possível, de eu complementar dentro do próprio texto. Claro, camarada. Eu não falei hoje porque eu me senti contemplada pelo que vocês falaram, mas é isso aí. Tá bom. Então tá, então tem que jogar, eu vou jogar isso lá no memorial lá, então, e aí depois vocês editam, tá? Pra ficar bonitinho, ó. Só uma dúvida, todo mundo aqui tem acesso à edição? Boa pergunta. Não sei.
Mas a gente pode ver isso agora. Logo que acabar o encontro, a gente vê isso e conforme, se não tiver, a gente abre a edição para todo mundo. Só não apaguem as coisas sem querer. Tu que criou, Roberto, o memorial, você sabe? Eu não lembro. Eu criei isso tem 20 dias atrás, não lembro mais. Foi a do Tá André e bom. da Lara. Então tá, já botei ali no memorial. Depois vocês editam, deixem da melhor maneira. A gente pode até ler, né? No próximo encontro início, a gente pode ler o que foi colocado no memorial, só para todo mundo ter noção do que foi colocado. Tem a do Gabriel também, vou botar aqui, pronto. Então, Lara, você consegue encerrar a gravação? Sim, vou encerrar então, gente. só temos que escolher, temos que ver quem é que fica responsável pela apresentação no próximo encontro, né? Deixa eu botar o nome das pessoas aqui. Pronto. Gabriel já abriu o microfone ali, eu tô achando que é ele. Foi sem querer, pô, foi sem querer. Não, não tem essa não. Vamos ver Isso é aí mais dentro aqui difícil o de nome. escapar, hein? Tem menos gente. É. Olha, o encontro 3, nosso próximo encontro vai ser dia 11 de novembro, né? E aí todo a parte 2, né, que se chama gestação étnica, que tem três subseções no caso, né? Seções são criatório de gente, moinhos de gastar gente e bagos e ventres, né? E indicamos também para esse encontro assistir o episódio número 4 da série, né? Que, se eu não me engano, se chama Encontros e Desencontros, o nome do episódio. Nessa parte do livro, até agora a gente só viu as matrizes, né? Principalmente a matriz, né, indígena e a matriz europeia. A partir desse momento onde o Darcy vai apresentar a formação, né, do povo brasileiro mesmo, a partir do processo de colonização, né? Esse capítulo, essa parte que a gente terminou de ler hoje, ela termina justamente com isso, né? Como é que vai começar depois do encontro dos mundos e toda a violência e tudo mais, como é que o processo de colonização começa a tomar forma. Então, no encontro 3 é isso que a gente vai ver. A gente vai ver como é que nasce, né, o Brasil, né, e o povo brasileiro. E aí, obviamente, aí a matriz afro vai entrar com mais força a partir desse momento, né? E vai entrar, nessa parte também que vai ter o importantíssimo conceito que o Darcy cria também, né, para entender a formação do povo brasileiro, que é o conceito de ninguém-dade, né? O povo brasileiro nasce porque é ninguém. Tá nessa parte. Então a gente está indicando essas três partes, né? Criatório de gente, moinhos de gastar gente e bagos e ventres, mais mais o episódio 4 da série, né? Que complementa essa parte da leitura. Dia 11 de novembro. Quem são os camaradas que ficaram responsáveis em fazer essa apresentação? Eu posso estar nessa aí. Dia 11 Boa, de Gabriel. novembro é daqui a 3 semanas ainda. Não tem um tempinho. Mas essa é A mais. grandona, hein? Dá pra botar umas três É. pessoas aí, pô. Quem é que ajuda aí o Gabriel nessa, pra ele não ficar reclamando? Eu posso ajudar. Opa, eu quem? Lara? Eu, Lara. Eu, Lara. Muito bem, Lara. Ótimo. Bem, então vocês troquem. Tá todo mundo no grupo do WhatsApp, né? Podem trocar número por lá e ir se organizando para fazer essa apresentação. Apesar de ser grande de tamanho, mas é meio que a mesma coisa, sabe? Um complementa o outro, na verdade. E o episódio 4 da série também dá uma boa ilustrada no que é debatido nessa parte. Beleza, então é isso? Deixa eu ver. Acho que todo mundo já falou. Vou encerrar.